Se você é novo no SEMrush e ficou completamente perdido com tantos números, gráficos, relatórios, relaxa, isso é absolutamente normal. Se a gente ainda não se conhece, eu sou o Luiz Ottoni, sou especialista em SEO há mais de 10 anos e neste vídeo eu vou te mostrar exatamente como usar o SEMrush em 2026, mesmo que você nunca tenha usado essa ferramenta antes na sua vida. Agora com esse vídeo você vai entender. Bom, o SEMrush é uma das ferramentas mais completas de SEO e marca digital que existe no mercado, tá? Mas ao mesmo tempo é uma das que mais assustam quem está começando. Isso é o que eu mais escuto dos meus clientes ou de alunos, né? Enfim, de pessoas com quem eu já conversei sobre a ferramenta. A boa notícia é a seguinte: você não precisa usar tudo que está ali agora, tá? Então no começo você vai só precisar focar no que realmente importa. E é exatamente isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo de forma bem simples. Bom, bora lá começar, pessoal. O SEMrush ele serve principalmente para três coisas. Primeiro, te ajudar a encontrar palavras-chave que façam sentido para sua estratégia no momento. Segundo, analisar o que os seus concorrentes estão fazendo, e esse é o fator principal desse tipo de ferramenta, tá? E principalmente o que está dando certo para eles, porque você consegue pegar ali o que está dando certo e replicar na estratégia do seu cliente ou do seu site. E terceiro, entender o que está funcionando hoje no Google e por detrás das IAs. Então, entender o algoritmo, entender o comportamento algorítmico para que você saiba o que de fato faz sentido você implementar no seu site. Quando você entende todas essas coisas, a ferramenta ela começa a fazer muito mais sentido na sua rotina de trabalho. Então, para isso que esse vídeo serve, para te dar ali a base para você conseguir avançar na ferramenta, beleza? Bom, pessoal, uma das primeiras coisas que você precisa fazer quando você vai usar o SEMrush, né, que a gente costuma fazer, é a análise de domínio. Então, o que é uma análise de domínio, tá? Quando você acessa a ferramenta, que você vai encontrar esse monte de informação aqui, né, que acaba sendo um pouco assustador no começo, tem uma barra aqui em cima, ó, que você consegue colocar, enfim, um site, uma palavra, o que a gente chama de palavra-chave, né? Então, vou começar explicando para vocês a análise de domínio, que costuma ser a principal coisa que a gente faz, tá? Então, análise de domínio nada mais é do que eu jogar aqui o domínio, né? Seja do meu cliente ou de algum prospect, né? Enfim, algum concorrente que eu esteja analisando. Ou seja, é um site que eu quero obter informações sobre, tá? E aí, quando eu faço isso, note que ele vai abrir essa página aqui cheia de informação. Então, aqui é muito importante a gente entender quais são as principais informações que ele está trazendo para a gente, tá? Então, bom, o que está sendo dito aqui? Você pode ver que ele divide em várias frentes, né? Inclusive, eu tinha feito um vídeo sobre o SEMrush no passado, mudou bastante do ano passado para cá, porque a gente consegue ver que agora eles adicionaram também a parte aqui de AI Search, né? Ou seja, a parte ali de visibilidade nas buscas de inteligência artificial. Mas eu continuo tendo aqui os KPIs de SEO, eu continuo tendo os KPIs de tráfego, né? E aí é muito importante a gente entender cada uma dessas coisas. Então, o que ele tá me mostrando aqui, pessoal? Ele tá me mostrando o seguinte, na parte de AI Search, ele tá me falando o seguinte, que hoje, classificando numa nota de 0 a 100, esse domínio, né, que eu peguei o domínio aqui do Conta Azul, ele tem uma nota de 58 na visibilidade de LLMs, na visibilidade de IA. Como que eles calculam essa nota? Com base na visibilidade que esse site tem hoje no ChatGPT, no AI Overview, no AI Mode e no Gemini. Esses itens aqui são as LLMs, né, que a gente utiliza no dia a dia. Então, o ChatGPT, a IA do Google, o Gemini e assim por diante. Se eu clicar, tá vendo que cada um desses itens aqui, eles são clicáveis, né? Então, se eu clicar, ele vai para um relatório segmentado, né, que é um relatório onde eu vou ter informações mais granulares sobre isso que eu tô vendo aqui. Então, eu não vou fazer isso nesse vídeo agora, porque senão vocês vão acabar se confundindo. Vamos focar na página de visão geral do domínio, que é essa página que a gente tá vendo aqui, tá? Então, do lado direito, aí seguindo essa parte aqui do lado direito, eu consigo ver a parte de autoridade de domínio, tá? O que é essa parte de autoridade de domínio, pessoal? O SEMrush, ele classifica de 0 a 100 o domínio esse domínio que eu estou fazendo essa análise com base na qualidade de links que esse domínio possui. Em SEO, né, existe uma coisa ali que a gente chama de backlinks, que nada mais são do que links de outros sites para esse site que eu estou analisando. A qualidade dele, que aí obedece vários critérios, né, como por exemplo, campo semântico desses links, né, da onde está vindo esses links, está vindo de um publisher, né, de um site de renome, de um site com bastante tráfego, de um site conhecido. Quanto mais links um site possui desses links, né, desses sites,
maior é a autoridade de domínio que esse site vai possuir, tá? Então, digamos assim, uma métrica que ela é bem relevante em SEO, porque as próprias LLMs utilizam a autoridade de domínio para poder entender ali qual é a relevância de um site dentro de um nicho ou um campo semântico, né? Então, quando a gente está falando de citações, dimensões das LLMs, essa parte de autoridade é extremamente importante, tá? Aqui eu tenho a parte de tráfego orgânico. A parte de tráfego orgânico é, em média, quantos usuários que esse domínio que eu estou analisando possui por mês. Esses dados, eles sempre estão aqui já do último mês fechado, tá? Então, por exemplo, eu estou fazendo essa análise aqui no dia 14 de janeiro, e aqui ele está me trazendo um dado referente ao mês de dezembro fechado. É sempre relacionado ao último mês fechado, tá? Como que ele sabe quanto de tráfego que esse domínio aqui do Conta Azul possui, pessoal? Basicamente, o que o SEMrush e outras ferramentas de SEO fazem é pegar as palavras-chave, né, os termos para quais esse site hoje ele ranqueia, para cada uma das páginas que hoje o Conta Azul possui ali ranqueando no Google, no Bing, etc. E aí ele pega o volume de busca, ou seja, a quantidade de buscas que cada palavra-chave para qual esse domínio ranqueia hoje possui. E aí, a partir disso, ele consegue calcular uma estimativa de tráfego orgânico. Não é um número fechado e assim, que a gente pode dizer que está 100% correto, porque ele é estimado em volume de busca que pode ou não se consolidar, né? Então, o SEMrush e as outras ferramentas de SEO possuem databases, né? Então, eles vêm trazendo databases aí há anos, tá? Então, o SEMrush mesmo tem mais de 10 anos de mercado. Então, existe já uma database gigantesca de palavras-chave com volume de busca. E claro, com a parte da IA agora, tudo isso vem mudando bastante. Então a gente está vendo os domínios perder bastante tráfego também por conta da questão da IA, né? Mas, enfim, voltando aqui no que importa, então o tráfego orgânico é calculado dessa forma. Paid traffic, pessoal, é tráfego pago, né? Então ele pega ali o quanto que um domínio possui de palavras-chave sendo anunciados, né? Ele geralmente faz isso através da biblioteca do Google Ads, que publica, né, os anúncios, e até o Facebook Ads também publica anúncios ali. E aí eles conseguem saber quantos anúncios que esse domínio hoje possui ativo e uma estimativa de tráfego que esse domínio possui com base nesses anúncios. Então, se você clicar aqui, novamente, ele vai para um relatório segmentado. O que acontece muito, pessoal, que você fica confuso quando você acessa o SEMrush a primeira vez, é essa ânsia de a gente querer clicar sem ter analisado todos os dados. Porque eu chego aqui, dá vontade de clicar, né? Dá vontade de você apertar aqui na visibilidade, ver o que são essas coisas. Mas calma, vamos analisar primeiro a página por inteiro. Então, paid traffic é isso, domínios de referência. Lembra que eu expliquei há pouco a questão da nota ali do Authority Score? A quantidade de domínios de referências é a quantidade de domínios diferentes que possuem links para o meu domínio analisado aqui em cima, tá? Então, quantos domínios diferentes hoje esse domínio do Conta Azul está recebendo links de? Basicamente é isso. Então, se eu clicar aqui, ele vai me trazer quais são os backlinks que o Conta Azul está recebendo links. Ah, mas por que isso é interessante, Luiz? Tem muita coisa que a gente pode fazer com essa informação. Como, por exemplo, se eu tenho um cliente que precisa aumentar a autoridade dele, ele ser mais relevante em um nicho, em um segmento, eu posso pegar esse cara que é concorrente direto do meu cliente, entender de onde ele está recebendo backlinks e tentar negociar uma inserção de links nesses sites dos concorrentes. Então, tem muita coisa que eu posso fazer com essa informação, tá? Traffic Share, pessoal, o que é esse Traffic Share? Tá vendo que quando eu passei o meu mouse aqui, ele abriu aqui alguns concorrentes? Eu não disse para ele que esses são os concorrentes do Conta Azul, mas a ferramenta já é inteligente o suficiente para pegar dados de palavras-chave, né, ou seja, termos para os quais esse site ranqueia, e entender quem mais ranqueia para esses termos, né? Então, ver quais são sites que estão aparecendo ao mesmo tempo que o Conta Azul e, portanto, entender a partir disso que são concorrentes, tá? Então ele pega esses caras e entende que esses caras são concorrentes, e aqui ele me traz um que ele chama de Traffic Share, que seria basicamente um percentual que esse domínio possui frente aos concorrentes. Então, quanto de share que o Conta Azul possui referente aos concorrentes que ele hoje está tentando ranquear ali no Google com, né? Então, isso que é o Traffic Share, tá? Organic Keywords, pessoal, Organic Keywords é o número de palavras-chave para qual o domínio aparece, tá? Então,
o número de palavras-chave que esse domínio aparece, que, portanto, faz com que esse domínio possua essa quantidade de tráfego. Lembra que eu expliquei, quando eu estava falando de quantidade de tráfego, como que ele calcula essa quantidade de tráfego. Ele calcula essa quantidade de tráfego com base no número de palavras-chave ranqueadas, tá? Então é assim que funciona esse cálculo. E aí, se eu clicar aqui, eu consigo ver quais são essas palavras. E aí tem uma imensidão de coisa que a gente pode fazer com esse relatório de palavras-chave, como, por exemplo, entender quais são os termos para os quais o seu concorrente, enfim, o seu cliente hoje está aparecendo mais no Google, né? Quais são os termos que ele está aparecendo mais no Bing, né? Então, quais são os termos que tem mais, que leva mais tráfego para o seu concorrente? Isso é extremamente relevante para você conseguir traçar uma estratégia que vá colocar você, ou enfim, o seu cliente, na mesma linha que o seu concorrente. Então, isso é muito importante. Aí aqui, pessoal, tem o Page Keywords, né? Então ele traz para mim que hoje o Conta Azul, de acordo com com o dado que ele possui aqui, possui uma palavra-chave apenas, sendo paga, né? E aí ele tem cerca de 39 campanhas com uma palavra-chave apenas focada. Não vou entrar no relatório, como eu disse, mas dá pra gente ver aqui. E a quantidade de backlinks é, de fato, a quantidade total de links, né? A quantidade total de links que um domínio possui para poder nutrir esse authority score, né? essa nota de autoridade, beleza? Então, isso foi só a primeira parte das informações aqui. Então, é muita informação, só que é muito importante você entender cada parte desses dados. E aí, seguindo aqui, essa parte ficar um pouco mais tranquila, eu prometo, aqui é uma parte mais visual, né, que é bem interessante você colocar em relatórios, ou enfim, você usar para fazer uma análise, né, seja uma análise de concorrência ou análise do seu próprio site, mas aqui você consegue ver um histórico. Aqui eu tô vendo dos últimos 2 anos, né, geralmente os planos do SEMrush, eles também têm essa questão da limitação temporal, tá? Então, se você clicar aqui em All Time, pode ser que você não consiga, o meu plano aqui ele deixou eu ver toda a database deles em relação a esse domínio, né? E aí eu consigo fazer uma análise histórica lá desde 2010, ó, tá vendo? 2012 sobre esse domínio, então eu consigo ver como que esse domínio cresceu, mas também perdeu relevância ao longo do tempo, né? E aí eu posso cruzar com outros dados que eu possua. Mas dependendo do seu plano, pode ser que você não consiga fazer isso aqui, tá? Então, caso você clique aqui em ver all time ou até 2 anos e ele limite, você pode ser uma limitação de plano, porque o SEMrush também usa a questão do histórico como uma forma de monetizar, né? Ganhar um pouco mais com isso. Então, para você liberar o histórico, pode ser que ele te limite, tá? Bom, aqui, pessoal, como vocês podem ver, é bem mais assim, direto ao ponto, né? Então, ele traz na linha azul a quantidade de tráfego orgânico de usuários estimados, que eu já expliquei como eles calculam, e cruza isso com tráfego pago e branded traffic, né? Então, ele cruza, tá vendo? Ó, essas informações aqui para você conseguir ver o comportamento de tráfego. Então, aqui já chama bastante atenção, por exemplo, que esse domínio ele teve um pico, um salto de tráfego lá em 2020, dezembro de 2020, né, ano de pandemia ali, ele chegou a quase 1,8 milhão de tráfego orgânico, e aí depois ele foi caindo ao ponto de onde estamos hoje. Olha só, ele tinha 2 milhões de tráfego orgânico lá em 2020, hoje ele está com quase 500 mil usuários orgânicos mês. Ao mesmo tempo, vocês podem ver aqui que esse cara passou por uma queda muito grande de palavras-chave ranqueadas, né? Então você consegue ver aqui que as palavras-chave para qual ele ranqueava no Google caiu muito de janeiro de 2024 para hoje, né? Então ele tinha lá em janeiro de 2024, ele tinha um total de 159 mil termos ranqueados e hoje ele está com 55 mil. A gente vê muito isso acontecendo em sites que performaram uma estratégia muito ativa de conteúdo, né? Então, que fizeram muito conteúdo no passado e as atualizações algoritmas do Google foram pegando ali conteúdos que não faziam muito sentido ali para o campo semântico daquele cara e foi removendo esse cara ali da parte da busca orgânica para esses termos, tá? Então, a gente não vê isso acontecendo só no Conta Azul, né? Então, se você vê isso acontecendo no seu site também, pode ser isso, né? Que a razão pela qual você tenha perdido tanta palavra-chave. Bom, aí aqui a gente consegue ver então isso. Aqui do lado ele mostra pra gente a quantidade de tráfego por país, né? Então você consegue ver tráfego Brasil, Estados Unidos, né? Espanha, no caso desse domínio aqui em específico. E aqui ele também traz uma distribuição de posição na SERP com base em tipo de tráfego, né? Então, tráfego, as palavras-chave que ele está ranqueando, qual que é o percentual dessas palavras que hoje ranqueia no AI Overview, ou seja, ali naquela
naquela parte de IA do Google, né? Que quando você pesquisa alguma coisa ele traz aquele resuminho. E o quanto que dessas buscas está indo para a parte da busca tradicional do Google, que é aquela parte da listagem dos links azuis. E aqui a gente tem os SERP Features. SERP Features, pessoal, é quando você faz uma busca no Google e aí o domínio aparece, seja ali no resultado zero, né, que a gente chama que, enfim, acabou desaparecendo com a questão do AI Overview. Mas, por exemplo, quando ele aparece com algum recurso fora do comum, tá? Então, por exemplo, quando ele aparece ali na parte lateral ali do Google My Business, né? Entre outros, tá? Então é isso que seria o SERP Features, tá? Então SERP significa Search Engine Results Page em inglês, que seria página de resultados de busca, tá? Então Features seria isso que eu expliquei, né? De ser formas que o domínio, a palavra-chave pode aparecer ali na busca do Google de forma diferente da tradicional ou até mesmo da IA, que ele separa aqui, beleza? Então, descendo aqui, pessoal, a gente consegue ver que ele também vai trazer dados relacionados a palavras-chave, que eu vou entrar, é o nosso segundo tópico aí, a análise de palavra-chave. Não vou acessar aqui, né, o relatório completo, mas aqui ele traz quais são as top palavras-chave para esse domínio. A gente consegue ver claramente que as top palavras-chave são palavras-chave de marca. A gente tem a intenção de busca, né? Então, a intenção de busca, o SEMrush, ele ajuda muito nesse sentido, classificando as palavras-chave com intenção de busca do usuário, tá? Então, o que é a intenção de busca informacional? É quando o usuário ele faz uma busca com o intuito de receber uma informação, de ler um artigo, de entender algo ali mais a fundo na web. E aí a gente trabalha o que a gente chama de termos informacionais. Então, quando a gente faz um post de blog, geralmente de topo de funil, né? A gente geralmente está fazendo um conteúdo informativo, né? Então, a gente está tentando adquirir esse usuário no começo da jornada dele, na jornada informacional. É assim que geralmente a gente começa a trabalhar um domínio em SEO, né? A gente começa a trabalhar com tópicos informacionais. Daí a importância de você ter ali as suas personas muito bem definidas, né? Para você conseguir explorar a dor dessa persona com bastante conteúdo para você conseguir crescer a sua visibilidade através da informação, tá? Navegacional, comercial e transacional, como o próprio nome diz, são ali palavras-chave que ou o usuário ele tá usando para poder entender melhor uma feature de um produto que você está oferecendo, né? Então, já não é uma palavra-chave que tem uma intenção de busca estritamente informacional. O usuário ele pode estar buscando ali preencher um formulário, entender melhor o seu produto, né? Então, ele já saiu do topo, ele está no meio, tá? Comercial costuma ser algo que esteja associado ali, um termo que está mais associado à compra, tá? Então, a adquirir algo, tá? E transacional, aí é quando de fato a pessoa ela já busca pelo produto, tá? Então, ela já coloca o produto mais comprar, por exemplo, né? Então, aqui no caso do Conta Azul, né? Conta Azul é RP, que é o produto deles, comprar ou tipo assinar, né? Isso seria um termo transacional, porque daí a pessoa está buscando esse termo para de fato transacionar, comprar, adquirir a assinatura, beleza? Então, esses são ali as palavras-chave por intenção de busca. Essa parte aqui é a parte de posicionamento orgânico, né? Então, olhando ainda para a busca tradicional, para a busca do SEO tradicional, ele divide aqui as posições orgânicas em que o domínio ele tá aparecendo. Então, olhando para as palavras-chave, que a gente tem aqui o número total de palavras-chave que é de 55 mil, em quais posições que esse domínio está ranqueando. O nosso foco é fazer com que esse domínio ele ranqueie sempre na primeira página. Primeira página, pessoal, do Google, que é aquela página da busca tradicional, ele tem sempre 10 posições. Então, de 1 a 3 e de 4 a 10, primeira página. Depois disso aí, segunda página em diante, que diminui bastante a taxa de clique. Quem está sempre ranqueando na posição de 1 a 3 é quem tem mais de 50% da taxa de clique daquela página de busca, tá? Então, é muito importante você tentar ranquear o máximo possível próximo da terceira posição, né? De 1 a 3, tá? Claro, vocês podem me questionar em relação à questão da IA, né? Se a resposta da IA ali fez com que houvesse uma redução nessa questão de cliques. Sim, né? A IA ela trouxe uma redução ali de cliques, tem vários estudos ali que trazem já essa preocupação, né? E, sendo super sincero, até agora eu não sei o que o Google vai fazer
para poder dizimir isso, né? Para poder tirar esse problema de que a IA trouxe em relação a diminuir a quantidade de cliques, né? Porque se a gente não tem clique nos anúncios, não tem clique no orgânico, o Google acaba matando o modelo de negócio de muitos sites, de muitas empresas. Mas, ainda assim, mesmo que a pessoa não clique, é muito importante que a sua marca seja citada. Por isso que existe a questão do GEO, que seria o SEO para você ser citado, você ser mencionado ali na resposta pronta, mas isso é assunto para outro vídeo, né? Vamos continuar aqui. Então, aqui são as posições. Aqui a gente tem os competidores orgânicos. Lembra que eu expliquei lá em cima aquela questão dos competidores orgânicos, né? Como que ele cruza. Aqui você tem um relatório completo, inclusive com a quantidade de palavras-chave que um tá cruzando com o outro, né? Aqui a gente tem um mapa de competitividade, eu adoro esse mapa de competitividade que ele traz aqui, né? Quais são os domínios e quão próximo que eles estão em relação a tráfego orgânico, tá? E aqui as top palavras-chave pagas, olha só que interessante, né? Por exemplo, Conta Azul, a palavra-chave que eles estão mais investindo hoje no pago é reforma tributária 2026, palavra-chave de topo de funil, mas que eles sabem que quem procura sobre isso geralmente está linkado ali a ter uma empresa, enfim, tem um CNPJ, então essa pessoa está preocupada muitas vezes e se tem um CNPJ, muitas vezes ela vai precisar de um ERP, né? Então pode ser que ela não precise hoje, mas pode vir a precisar. Então eles anunciam, provavelmente levam o cara para um post de blog, pegam como um formulário e você nutre o lead a partir daí, beleza? Bom, pessoal, aqui tem algumas outras informações relacionadas à parte paga, à parte de backlinks. Não vou entrar muito nisso hoje, mas de forma geral, te dei um resuminho aqui bem legal da parte de Domain Overview. Então, essa parte ela é extremamente importante para uma pesquisa de SEO, para você iniciar a sua pesquisa. Perceba que eu tirei todos esses insights que eu tirei do Conta Azul sem ter clicado nesses itens, né? Então, quando eu clico nesses itens, eu vou para o relatório granular desses itens, mas eu preciso primeiro entender qual é a minha dúvida, o que eu quero que a ferramenta traga para mim. Eu quero entender onde que esse cara está aparecendo, onde que o meu concorrente não está aparecendo que eu poderia aparecer, o que eu quero que a ferramenta me ajude a responder, tá? Então isso é muito importante você ter em mente antes de começar a acessar os relatórios granulares. Uma dica especial antes de você sair dessa parte, perceba que aqui eu tenho relatórios também linkados ao Domain Overview, tá? Esse aqui de comparação de domínio é bem interessante. Se você clicar aqui, você consegue colocar o domínio do competidor, até 3 ou 4 ou 5 domínios, e aí ele vai te trazer um relatório comparando, né? Então ele traz aqui um relatório comparando. Eu até coloquei aqui, agora o meu plano, aparentemente ele não deixa eu trazer esse relatório, mas é bem interessante. Ele traz um relatório comparando traffic share, as palavras-chave, né? O que é branded, o que é não branded, né? E aí ele traz o keyword overlap, que é o que a gente chama de lacuna de palavras-chave, né? Keyword gap, em que eu consigo verificar ali onde que o meu concorrente, onde que eu estou versus o meu concorrente de uma forma mais visual, beleza? Então essas são as principais informações que eu acredito que são relevantes para você aproveitar nessa parte do Domain Overview. Agora bora para o próximo relatório, que é o relatório de palavras-chave. Ufa, pessoal, bastante informação, né? Bom, vamos seguir agora para a análise de palavra-chave, que também é um ponto bem relevante aqui da ferramenta. Então eu vou mudar aqui novamente para minha tela aqui para vocês verem novamente. Então, lembrando, né, eu estava aqui no Domain Overview. Aí tem duas formas, né, de você ir para a parte de análise de palavra-chave, tá? Ou você vem aqui direto aqui na barra aqui em cima, ou enfim, você volta para cá e digita na barra, vai dar na mesma, né? Ou você vem aqui, ó, por exemplo, e aí você vem aqui em Organic Research, e aí você também consegue, apesar de que aqui é o domínio, né? Mas enfim, tem várias formas de você chegar no mesmo lugar, tá? Eu gosto de trabalhar diretamente com essa barra aqui em cima, tá? Então, por exemplo, vou pegar ainda o exemplo aqui do Conta Azul, então vou manter esse mesmo site aqui, né, como exemplo ao longo do nosso treinamento. Então, vamos supor que esse cara, ele precisa ranquear para a palavra-chave sistema ERP, e eu quero validar para o meu cliente para ele entender que essa é a melhor palavra-chave que ele precisa ranquear, né? Então, que ele precisa aparecer, tá? Como que eu faço isso, tá? Então, quando você digita um termo aqui em cima, tá? E muitas vezes pode ser que você não saiba o que digitar, né? E tá tudo bem. Se você não souber o que digitar, o que você pode fazer? Você pode analisar o seu site, analisar o site do seu cliente, fazer um brainstorm, né? Então, o que você está tentando vender, né? Então, esse é o primeiro ponto.
Segundo ponto é para quem eu estou tentando vender, né? E aí, se você tem essas duas informações, você consegue já fazer um mapeamento da jornada do usuário. Então, o seu usuário, ele tem dores que você pode resolver através de conteúdo, né? E aí, a partir disso que eu começo a fazer essa análise de palavra-chave. Então, como eu disse, vou pegar aqui o exemplo de sistema ERP. Coloquei aqui o sistema ERP, ele vai carregar essa página do Keyword Overview, né? Análise da palavra-chave. O que é essa análise da palavra-chave, tá? Então, o que ele está me mostrando aqui? Ele está mostrando o volume, tá? Então, o volume, ele é baseado no quê? Ele é baseado em quantas pessoas procuraram por esse mesmo termo dentro de um tempo de um mês, que foi o último mês fechado. Então, estou fazendo essa pesquisa no mês de janeiro, ele está pegando dado relacionado ao último mês de dezembro fechado, tá? Isso é o volume e eu tenho a parte de dificuldade. O que é essa dificuldade? De 0 a 100%, baseado em quem já aparece no Google, e aqui ele está pegando o Google como foco, né? Então ele analisa a página de resultado do Google. Então, baseado em quem já aparece para esse termo, qual é o nível de dificuldade de você trabalhar esse termo no seu site para você aparecer aqui? Bom, aqui tem um ponto muito importante que geralmente o pessoal me pergunta bastante. Luiz, mas vale a pena eu trabalhar uma palavra-chave como essa aqui que tem uma dificuldade muito alta? Ou vale a pena eu trabalhar uma palavra-chave que tem uma dificuldade menor e às vezes um volume de busca menor? E a resposta para isso é depende, tá? Depende de quem é você. Se você está começando, se é um site que ainda não existia e você está começando do zero, trabalhar palavras-chave com volume de busca com volume de busca altíssimo e uma dificuldade altíssima também logo no começo, é um tiro no pé, porque você não vai conseguir lutar contra quem já está aparecendo ali na SERP, tá? Como que você consegue ver quem já está aparecendo? Aqui mesmo na página do Keyword Overview, do SEMrush, você consegue ver quem está aparecendo. E aqui tem umas letrinhas pequenininhas, né, que você pode passar no mouse aqui, em que ele traz para você dados extremamente importantes sobre esse cara, sobre esse concorrente que está aparecendo aqui para essa palavra-chave, tá? Então, nota que ele está me trazendo aqui alguns scores, né? Então, tipo, score da página, quantidade de domínios de referência, quantidade de backlinks, quantidade de tráfego que essa página possui. Por que ele te traz isso? Para você ter uma ideia de que quem aparece aqui hoje são pessoas, né? São sites, aliás, que já tem uma relevância grande dentro de um nicho, dentro de um segmento. Então, para eu conseguir concorrer com esse cara, pode ser que esse termo não seja o ideal logo de cara. Eu primeiro preciso ir pelas beiradas, né? Eu preciso começar a trabalhar a minha visibilidade orgânica através de o que a gente chama de long tails, que são palavras-chave longas. E que hoje essas palavras-chave longas, elas estão até bastante em alta por conta da IA, né? Quando alguém vai pesquisar alguma coisa ali no ChatGPT ou dentro da IA do Google mesmo, geralmente a pessoa ela procura de uma forma mais específica, mais conversacional, que a gente chama, tá? Então, hoje, trabalhar palavras-chave com um volume de busca muito alto e uma dificuldade muito alta pode ser um tiro no pé se você está começando. Então, depende muito de quem você é e do histórico do domínio, né, do site que você está tentando trabalhar. Então, aqui eu tenho a parte de volume global, tá? Então, volume global é somado o volume de todos os países em que o SEMrush possui database dessa palavra-chave total, né? O quanto que tem de tráfego acumulado. A maior parte está no Brasil, né? Enfim, aí eu tenho México aparecendo aqui, Peru, Argentina. E aí eu tenho a parte de intenção de busca, né? Então, esse termo, por exemplo, sistema ERP, ele tem uma intenção de busca informacional. Isso significa o quê, pessoal? Que eu trabalhar esse termo aqui em uma página comercial, transacional, pode não ser o ideal, porque quem procura por sistema ERP hoje, ele está procurando informação. Muito possivelmente, porque se você for fazer uma análise ali na jornada de busca desse cara, pode ser que o cara que está procurando por esse termo, ele ainda está em cima do muro, então ele não sabe qual sistema ele precisa, né? Então, ele precisa fazer uma decisão. E para ele fazer essa decisão, ele precisa de informação. Então, se eu descer aqui e eu começar a ver quem tá ranqueando bem, você vai ver que, ó, por exemplo, eu tenho a SAP em primeiro, eu tenho a TOTUS em segundo, e aí eu tenho a OMI em terceiro. E tudo é conteúdo de blog. Quem tá aparecendo em primeiro aqui, tá aparecendo em conteúdo de blog, blog, blog.
Então você consegue analisar que de fato o que ele tá falando aqui faz sentido. Como que o SEMrush faz para calcular isso, tá? Você pode fazer o cálculo, inclusive, disso sozinho. Se você for no Google e você colocar esse termo numa janela anônima, porque senão o Google vai adaptar para o seu comportamento, para o seu perfil, ele vai te trazer ali 10 resultados, e aí você consegue abrir os resultados um por um, e aí você consegue ver o que de fato esses resultados possuem, né? Se é um conteúdo, se é uma página transacional, mas geralmente essa intenção ela tá correta, né? Ele traz uma intenção correta. Então, é uma palavra-chave que faz sentido você fazer conteúdo para, né? Ou seja, você tem uma página que tenha bastante conteúdo. Aqui, pessoal, ele traz o CPC, então se eu fosse comprar esse termo, quanto que eu teria que pagar ali numa campanha de mídia paga, e ele pega esse dado geralmente baseado no Google Ads, né? Então, quanto que eu teria que pagar por clique para esse termo? Custo alto, tem 1,39 ali, vai dar hoje com o dólar aí a 6, né? Quase R$12 por clique. Então, eu ranquear para esse termo pode significar uma economia muito grande para a empresa que está tentando ranquear. Portanto, esse dado do CPC, ele é bastante interessante ali para você, às vezes, trazer numa conversa com o CMO, né, explicar por que de investir em uma estratégia de orgânico para conseguir reduzir esse tipo de custo, né? Porque imagina, somando essa com outras palavras-chave que às vezes a sua empresa precisa aparecer no orgânico, você já tem ali um pitch interessante para poder vender para quem quer que seja, né? Bom, aí aqui, pessoal, nessa segunda parte do Keyword Overview, ele traz a parte de ideias de palavras-chave, tá? Essa parte de ideias de palavras-chave é uma parte também bem interessante. Assim como eu fiz com o domínio, eu não vou abrir os relatórios granulares para não deixar vocês confusos, mas se você clicar aqui, você vai abrir um relatório completão de palavras-chave relacionadas. Então, quem procura sistema ERP tende a procurar a mesma coisa de uma forma diferente, e é aqui que às vezes você vai conseguir encontrar palavras-chave long tail, palavras-chave que ela tem um nível de dificuldade menor. Por exemplo, essa aqui, o que é um sistema ERP, para que serve? Note que ela não é o termo amplo, né? Não é o termo que a gente chama de head tail, que é o termo amplo, que ele costuma ter um maior volume, tá? Que geralmente é o termo que a pessoa costuma começar procurando por, né? E aí, quando eu trabalho um termo long tail, que ele é longo, eu tenho muito menos volume de busca, mas a minha dificuldade também cai. Então, eu tenho muito mais chances, se eu sou um site que está começando, de aparecer para esse termo, tá? Então, pode ser interessante para você trabalhar no seu site no começo um termo que tem um volume de busca menor, uma dificuldade menor, porque é mais garantido que você vai aparecer. Sem contar, pessoal, que volume de busca alto não significa nada, tá? Pode ser que um volume de busca alto ele traga menos conversão para você, porque quem procura para já comprar algo, né, procura por um termo muito específico, ele já sabe o que ele quer, né? Então ele faz uma busca bem mais específica, e aí eu tenho um grupo bem menor de pessoas que esteja procurando sobre aquilo. Então, volume de busca não significa nada, tá? Então não faça as escolhas de palavras-chave relacionadas apenas em volume de busca e dificuldade, beleza? Bom, aí aqui essa parte de questões. Sabe quando você abre o Google na parte ali da busca tradicional, você faz uma busca e lá embaixo aparece pessoas também perguntam sobre isso? Basicamente é isso aqui que o SEMrush traz, né? Então, quando alguém procura sobre sistema RP, o que as pessoas estão procurando sobre? E ele traz aqui, tipo, o que é um sistema RP, o que é um sistema RP, para que serve. Então, isso aqui, como que você deve interpretar? São perguntas que as pessoas estão fazendo sobre um produto, né? Que se você estiver vendendo sobre, é importantíssimo você saber o que as pessoas estão perguntando sobre, porque você não só consegue criar conteúdo sobre, fazer páginas sobre isso, incluir FAQs no seu site sobre isso, mas você também pode orientar o seu time comercial, por exemplo, num pitch comercial. Então tem muitos usos para os quais eu posso dar para esse tipo de informação aqui, tá? Mesma coisa para a parte de Keyword Strategy. Essa parte de Keyword Strategy é bem legal, né? Se você clicar aqui em View All Clusters, ele vai te trazer clusters de palavras-chave que são interessantes relacionados a RP, para você aparecer, para você ranquear. Então é bem interessante você olhar esse relatório aqui por completo. E aí, por fim, a parte de SERP Analysis a gente já trouxe aqui, né? Eu já falei um pouquinho antes para vocês, mas basicamente ali quais são os domínios, quais são as páginas que estão aparecendo aqui na busca tradicionais, assim como alguns KPIs que você pode usar para entender melhor o comportamento algorítmico dessas páginas, tá? Se você clicar aqui em AI Overview, ele também começou a trazer agora, né? O SEMrush começou a trazer aqui quais são ali as páginas que estão aparecendo nas menções, nas citações do AI Overview, né? Que
é aquela parte da busca automática do Google por IA, beleza? Então, isso aqui, com esses dois relatórios que a gente aprendeu até agora aqui, né, que é o relatório do... Deixa eu até mudar aqui a tela para eu falar direto com vocês. Então, com esses dois relatórios que a gente viu até agora, né, que é o relatório de visão geral do domínio e de palavra-chave, você já consegue fazer coisas extremamente importantes. Você consegue ter uma noção de como que o seu site, o site do seu concorrente está se comportando, tá? Quais são as principais métricas do seu concorrente, onde que você se encaixa nisso. E com o relatório de palavra-chave você consegue validar ideias, verificar se uma palavra-chave vale a pena eu trabalhar ela ali nas páginas transacionais, comerciais, ou se vale a pena eu criar conteúdo para esses termos, porque eu sei que são termos que têm um volume de busca alto e meu consumidor pode estar buscando sobre aquilo, tá? Então aqui eu já tenho duas informações extremamente relevantes que o SEMrush me traz. Agora, para fechar esse vídeo, pessoal, de introdução ao SEMrush, eu preciso mostrar para vocês um último relatório aqui, que é o relatório de Keyword Gap. Então, vou voltar aqui novamente para o computador para vocês olharem comigo. O que é esse relatório de Keyword Gap? Pessoal, o relatório de Keyword Gap é um relatório muito importante a gente fazer no início de uma estratégia, tá? E isso, até hoje, né, mesmo com todas essas mudanças aí que a gente teve no comportamento da busca tradicional, a gente continua fazendo, porque é um relatório que ele é um norteador para eu entender onde que o meu cliente está comparado com o concorrente, tá? Então, eu vou pegar aqui esse cara, vou pegar aqui o Conta Azul, e vou colocar aqui um concorrente dele, acho que já até me trouxe aqui, ó, já até me trouxe aqui um exemplo, tá? Eu posso colocar mais concorrentes aqui se eu quiser, né? Posso colocar até 5, ele deixa eu colocar aqui. Colocar vários aqui, ó, Senior, e vou dar um comparar. Então, notem o seguinte, o que é esse relatório do Keyword Gap, tá? Keyword Gap, enfim, lacuna de palavras-chave, o que ele tá me mostrando? Ele tá me mostrando quantos termos hoje eu possuo, tá? Frente aos meus concorrentes. E mais que isso, eu consigo filtrar aqui embaixo e verificar que quando eu olho para a concorrência, quais termos que o meu cliente aqui, não está ranqueando, mas que todos os meus outros concorrentes estão ranqueando, tá? E eu também consigo verificar, por exemplo, termos que são potenciais, ou seja, que ninguém tá bem, que ninguém da concorrência está bem e que talvez seria interessante eu trabalhar. Como vocês podem ver, quando eu cliquei aqui em Untapped, né, ele me trouxe vários termos com uma dificuldade muito alta, mas notem que aqui em cima eu posso sempre trazer termos aliás, eu posso filtrar, né, para termos com uma dificuldade menor, tá? Então aqui eu consigo fazer essa filtragem e ir trabalhando com esses filtros do SEMrush. Então eu tenho muita informação aqui de concorrência que eu posso trabalhar no relatório de Keyword Gap, tá? Luiz, é o único lugar ali que tem como eu fazer essa análise competitiva? Não, tá? No SEMrush eu consigo fazer análise competitiva em praticamente todos os relatórios. Mas hoje é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? E aí tem como você exportar aqui em uma planilha, né, de Excel, caso você queira analisar mais a fundo, tá? Essa parte. Mas aqui já deve te dar uma noção ali, uma ideia de onde que eu estou deixando de aparecer, que todos os meus concorrentes estão aparecendo, né? Quais são os termos que eu preciso aparecer para ontem, né? Então, por exemplo, se esses concorrentes eles estão aparecendo aqui para o termo, vamos ver aqui, ó, prestação de serviços, devolução de vendas, onde fica o número da nota fiscal, enfim, termos informacionais, né, que poderia valer um conteúdo. Todos os meus concorrentes estão ranqueando e eu não estou ranqueando, opa, peraí, tem alguma oportunidade que eu estou deixando passar. Então, essa parte de análise de lacunas de palavras-chave é extremamente importante para a sua análise aqui dentro do SEMrush, beleza? Bom, pessoal, diante disso tudo, desses 3 mega relatórios que a gente analisou aqui no SEMrush, espero que esse vídeo tenha te ajudado a dar os primeiros passos. Não tem segredo, o SEMrush é uma questão de você mexer, você se habituar com a ferramenta, aos pouquinhos você vai entendendo melhor o que cada um daqueles itens ali significa. E se você tiver alguma dúvida específica, algum relatório do SEMrush que você gostaria que eu abordasse mais, traz aqui nos comentários, deixa nos comentários aqui, me fala o que vocês gostariam de aprender, quais ferramentas que vocês gostariam que eu trouxesse mais, que eu vou com certeza trazer mais vídeos para vocês sobre o assunto. Eu adoro falar sobre SEMrush, enfim, sobre ferramentas de SEO de forma geral. Então, me tragam aqui nos comentários que a gente aborda aqui no nosso canal, beleza? E o mais importante para vocês saírem desse vídeo mais leves, mais tranquilos, não tente aprender tudo do SEMrush de uma vez, não tente ler todos os dados de uma vez, porque você vai ficar louco.
antes de abrir o SEMrush, saiba qual dado você precisa tirar dele, tá? É a mesma coisa quando você vai fazer uma análise no GA4, no Search Console, que são ferramentas que elas são ali muito overwhelming, né? Que são ferramentas que têm muita informação. Então, note primeiro que você precisa saber o que você quer buscar nessas ferramentas antes de acessá-las, porque senão você começa a ficar louco ali quando você entra na ferramenta, beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Só vou te pedir um favor, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa um like nesse vídeo, porque ajuda bastante a gente a distribuir esse conteúdo para outras pessoas que possam também estar precisando de ajuda, beleza? Vejo você no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau!